Fala pessoal, bem-vindos a mais um Geografando, né? Esse Geografando que chegou um pouco atrasado porque passei um período aí doente, mas já estamos aí de volta. Sempre digo, esse canal ele é bem anárquico, né? Como eu faço tudo, absolutamente tudo desse canal, eu sou responsável pela sua inteira tragédia, né? Então, estamos aí de volta, falar de geografia, né? Se propor a fazer aqui o que nós sempre fazemos, discutir um pouco pensamento geográfico e hoje, de fato, discutindo pensamento geográfico, né? Desde um tempo eu venho aí fazendo uma recuperação no canal dos autores da geografia, porque a grande questão é que esses autores eles não são trabalhados, eles não são nem conhecidos. É diferente quando a gente pensa a filosofia, né? Por exemplo, que aí você tem autores muito consagrados e a gente se lembra muito bem dos nomes, né? Foucault, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx. Não tem como esquecer, né? São autores extremamente consagrados. E quando a gente vai, até mesmo para a história, a gente tem alguns que são bem consagrados, mas geografia, quando começa a falar de geografia, talvez o único que, no âmbito da geografia brasileira, seja realmente profundamente lembrado é Milton Santos. E vejam só, lembrado, mas não compreendido, e nem mesmo pelos geógrafos compreendido. Eu acho que o Milton Santos continua sendo ainda um pensador fora de seu tempo, muito além, né? Alguém que está para muito além do seu tempo, que escreveu, mas que ainda não foi compreendido, um autor que é verdadeiramente póstumo, né? Pois é, e hoje eu vou falar de um pensador que verdadeiramente é absolutamente esquecido no interior da geografia brasileira. Digo, pelo menos dos debates centrais que nós temos com a nossa disciplina, né? Para nós termos ideia, o Geografia Pequena História Crítica, que é considerado um manual de pensamento geográfico, né? Não o cita. Não cita diretamente num capítulo, da mesma maneira que não cita o geógrafo muito importante e pertinente que é o Elisée Reclus. Elisée Reclus também, eu coloco aí no panteão. Os geógrafos já são esquecidos, né? Então eu tô falando desses daqui que são absolutamente esquecidos, que não são trabalhados e o Elisée Reclus, por exemplo, ele é muito trabalhado, mas no interior das ciências sociais, né? Pelo pensamento, pelo seu valor de pensamento, não como geógrafo, mas como anarquista. É isso. Tanto que as traduções do Elisée Reclus que a gente tem para a EDUSP no Brasil são feitas por cientistas sociais, não por geógrafos. Então você vê, é um cara da geografia que a gente resolveu deixar de lado, né? E buscando uma base clássica para o nosso pensamento, a gente acabou indo atrás do Ratzel, do Vidal de la Blache. É um autor pouquíssimo conhecido e compreendido também, o Elisée Reclus, né? Tem uma obra muito grande, muito importante, diversa, com várias nuances no que diz respeito à teoria da revolução, evolução, tudo mais, não é discutido, né? Tá certo. Mas o que eu vou falar hoje, eu acho mais esquecido ainda que eles Reclus, apesar de que tivemos esforços, principalmente dos geógrafos cariocas, em recuperar o seu legado, que é o Krausauer, né? O Krausauer, na verdade, é um geógrafo norte-americano e é precursor daquilo que nós chamamos de geografia cultural. E por que eu digo que foram nossos colegas cariocas que recuperaram, né? Porque foi de fato, né, grande parte por conta do trabalho do Roberto Lobato Correia, né? E de seus assistentes, que a gente teve aí uma série muito importante, esquecida na geografia, né? Que é desse conjunto de livros aqui, ó, Geografia Cultural. Esse especificamente falando sobre o Krausauer, mas com outros, né? Eu não poderia deixar de lado, né? Esse conjunto de livros maravilhosos, né? Que trilha sobre o sagrado, economia, cultura e espaço, temas e caminhos da geografia cultural. E vejam só, não tenho todas as edições. E não tá aqui comigo, pelo menos não. Ah, tá aqui próximo, ó. Eu falo que esse canal é anárquico, né? É anárquico mesmo, eu não planejo nada. Eu sento aqui, começo a falar e é isso, né, pessoal? A gente tem aqui também, ó lá, tô falando, a gente tem aqui também, né, geografia cultural. Né, que aqui é uma antologia, volume um e a gente tem o volume 2 também, que também traz textos, por exemplo, traduzidos do Crossover, né? Traz alguns textos também traduzidos, também organizado pelo Roberto Lobato Correia e Zene Rosendahl, que na verdade também participou muito da organização dessa série, né? Então,
pelos esforços desses geógrafos, a gente teve um contato muito maior com a geografia cultural, não é? E com o pensamento do Crossover, mas mesmo no interior dessa discussão, o que a gente tem são fragmentos de ideias, né? Pensamentos parciais, né? A respeito desse geógrafo, né? Então a gente tem, por vezes, pensamentos fragmentários, né? Um texto, um capítulo de um livro traduzido, mas o livro de fato, né, fica perdido, esperando por uma tradução, tal. O fato de que é um livro de língua inglesa torna para a gente, pelo menos, que está mais acostumado com a língua inglesa, mais fácil o acesso. Mas, de fato, é um autor pouquíssimo conhecido, pouquíssimo pesquisado, estudado, como é a situação grave da geografia brasileira, né? É, a nossa tendência crítica muitas vezes menosprezou um estudo sério, mais profundo desses autores, né? A gente não tem uma leitura tão sistemática. E na ausência de uma leitura sistemática, também fica impedida uma crítica, né? A gente só pode isso. A crítica só se realiza no âmbito de uma leitura sistemática do conhecimento desses autores, de modo que, concordando ou não concordando com esses autores, a gente não pode escapar deles, a gente tem que ler, né? Se a gente quer fazer uma crítica e propor uma geografia renovada. Muito bem. Então hoje eu quero falar do crossover com vocês e apresentando o conjunto inicial das suas ideias e por quê. Eu começaria dizendo por que que eu fui levado a fazer a leitura do crossover. Fundamentalmente porque os estudos culturais vêm me interessando muito. E é até interessante porque quando eu entrei na geografia eu considerava os estudos culturais uma espécie de falsificação do debate, tá? Eu tinha esse preconceito, eu entendia que os estudos culturais, eles acabavam levando a gente por uma discussão que muitas vezes caía num debate vazio. Eu acho que ainda em muitos casos assim. Só que aí, claro, eu tive a péssima ideia de jogar o bebê junto com a água do banho, né? Quer dizer, não é porque a grande parte dos estudos culturais tem caminhado numa direção ruim que eles são desnecessários. E aí eu percebi absoluta necessidade dos estudos culturais, principalmente a partir da noção de indústria cultural, do Adorno Horkheimer, conceito sem o qual acho impossível fazer qualquer discussão sobre produção do espaço na sociedade capitalista neoliberal. Não é possível escapar desse debate. E, mais recentemente, por conta da aproximação com a ideia de cotidiano no Henri Lefebvre, né? O Henri Lefebvre tem aí um conjunto de livros para fazer a crítica do cotidiano, né? E esse conjunto de livros eu acho fundamental porque a ideia de cotidiano, isso eu vou trazer em algum momento aqui no canal sobre o Lefebvre, né? A ideia de cotidiano, ela se dá como campo de disputa, e para vocês que lembram bem, reconstruindo aquela tríade dialética lefebvriana, que na verdade é a tríade é, do vivido como tese, não é? O vivido como tese, quer dizer, a experiência autêntica dos sujeitos com o seu espaço, o concebido como uma antítese, né? Quer dizer, aquilo que é produzido no interior do Estado, das grandes empresas, como visão de mundo, né? Ou seja, há uma visão autêntica, há outra visão produzida, e no choque entre as duas há um movimento dialético necessário que o Lefebvre ele vai chamar de percebido. Então, essa tríade dialética, ela me chamou muito a atenção para pensar o cotidiano, porque é fundamentalmente no embate cotidiano da cultura que hoje nós temos que pensar a questão do capitalismo, da produção das subjetividades, e aí por isso também meu apelo à psicanálise, né? Então, na produção da subjetividade, que está na base da simbolização do espaço, né? Das diferentes formas de simbolização, percepção e produção do espaço geográfico. Então, se a gente não compreender isso, a gente tem uma dificuldade enorme, um obstáculo enorme na análise, quer dizer, como pensar a produção do espaço geográfico na sociedade neoliberal sem recorrer a esses conceitos. Eu acho que a gente cai num vazio profundo e numa incapacidade profunda de compreender a realidade. Então, eu diria que os estudos culturais, antes de tudo, para justificar a escolha desse autor, são fundamentais. Então, tive que ler o Crossover, porque ele é o pai da geografia cultural. De modo que eu não esperava que o Crossover estivesse falando de indústria cultural ou de cotidiano, como Lefebvre fala. Só que ele é uma matriz fundamental, que esteve lá na base do que a gente tentou fazer a partir da geografia.
de modo que, para o bem ou para o mal, temos que conhecê-lo, para ver o que é interessante que seja adaptado de suas ideias, inclusive fazendo o próprio procedimento que era recomendado pelo professor Crowsor, quer dizer, antes de realizar qualquer investigação, é preciso fazer uma ampla revisão, profunda revisão bibliográfica, né? O professor Sawyer obrigava os alunos, seus próprios orientandos, a fazer grandes revisões sobre os temas que iam estudar, né? E aí, palavras também do professor Sauer para que a roda não fosse inventada de novo. Então, quer dizer, você vai pesquisar qualquer tema, você precisa sentar a bunda na cadeira e ler muito, ver tudo que já foi produzido para que você não corra o risco de inventar a roda duas vezes, né? Então, quer dizer, precisamos, né? Isso daí serve, se encaixa muito bem para a necessidade da leitura desse próprio autor. Então, hoje, o que eu vou focar com vocês, isso daqui é uma discussão com base nesse próprio livro, certo? Aqui no próprio livro, nas minhas anotações, nas minhas discussões em cima do livro que é sobre crossover, né? Geografia cultural. Então eu pretendo fazer uma discussão biográfica do professor Sauer. Acho que isso ajuda a gente a entender o que que foi produzido, como ele pensou inicialmente os temas, o que que há de interessante na sua bibliografia. Depois eu vou discutir um pouco a perspectiva disciplinarista ou disciplinar do professor Sauer, da onde eu vou fazer uma discussão breve também sobre o que seria o historicismo como fundamento do seu ponto de vista, certo? E como isso foi fundamental no processo de produção da geografia no século XX. Hum, Dito isso, vamos começar, né? A tosse ainda me acompanha, pessoal, né? A gripe terrível que eu tive ainda deixa suas marcas, né? Bom, o professor Crossower é um professor estadunidense, né? Que trabalhou durante muito tempo, na verdade, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, o que é muito interessante, porque é a costa oeste mais menos povoada, né? E ainda mais no início do século XX, quando o professor Sawyer começava a escrever, e que é considerado de fato o pai disso que nós chamamos de geografia cultural. Algo que é fundamental e que parece um pouco esquecido. Por exemplo, nós não temos no departamento de geografia da USP, nós não temos uma disciplina voltada à discussão de geografia cultural. O que eu acho um problema. Eu acho ruim, né? Porque a ausência, a falta disso, né? Desse debate, acaba deixando a gente um pouco atrasado em relação a essas discussões. Então, eu acho problemático, né? A gente precisaria recuperar, mesmo que fosse no interior de outras disciplinas, né? Tentar encaixar um pouco esse debate. E eu começaria dizendo, talvez já até adiantando um pouco, porque isso diz respeito à sua posição historicista, que o professor Crowsor ele foi muito importante no que diz respeito ao processo de produção de uma geografia nova, de modo que eu diria que sua geografia ela não encontra filiação com as grandes matrizes de pensamento, né? Quer dizer, onde a gente encaixaria o professor Sauer, né? Ele não se encaixa naquilo que nós chamamos de geografia tradicional, cujo embate central é a disputa entre possibilismo e determinismo de maneira, vamos dizer assim, caricata. Vou colocar de uma maneira melhor, porque eu não gosto desses dois termos, né? Vamos dizer que o cerne de uma geografia cultural, o cerne dessa geografia tradicional, na verdade, é o embate entre a escola alemã e a escola francesa e seus derivados, não é? Então, não conseguiríamos encaixar o professor Sauer nessa perspectiva. Também a gente não consegue encaixar o professor Sauer na perspectiva das geografias libertárias, como seria, por exemplo, o caso do Elisée Reclus ou do Kropotkin. A gente não consegue encaixar, não é? Não conseguimos também falar que o professor Sauer é um expoente daquilo que, ao longo do início do século XX, do qual ele, inclusive, vai ser um contemporâneo, se chama geografia quantitativa, ou a geografia teorética. Não é possível também colocar dessa forma, né? Então, qual filiação? Também não é da geografia crítica, também não é da geografia ativa. Então, geralmente, nós dizemos que ele faz parte daquilo que se convencionou chamar de escola norte-americana ou escola estadunidense de geografia, o que é absolutamente problemático, não é? Porque a escola estadunidense é formada por vários tipos diferentes de pensadores, não é?
Dizer que ele faz parte da escola estadunidense é também um pouco redundante. Porque, por exemplo, escola estadunidense, a gente tem outros pensadores como o Hartshorne, né? Então a gente tem o Richard Hartshorne, que vai trazer a influência do neocantismo. A gente tem nos Estados Unidos pensadores como William Morris Davis, né? No que diz respeito à geomorfologia. De maneira que eu acho que dizer que ele faz parte de uma escola americana soa de uma maneira abrangente demais, ou mal selecionado, né? Então eu diria que há dificuldade da minha parte em dizer que o professor Sowell faz parte daquilo que nós chamamos de geografia estadunidense. A gente precisaria, na verdade, fugir um pouco dessas escolas, com o principal medo de que a grande perda seja reduzir ele a algo que ele não é. Então, o mais interessante é dizer que o professor Sauer, a sua grande filiação teórica, metodológica, é a geografia cultural. E vejam, então, diferentemente de outros geógrafos, os quais nós associamos a escolas de pensamento, muitas elas das quais geralmente reforçadas por um forte conteúdo nacional, quando nós falamos no professor Sauer, a gente está falando de uma filiação que não é necessariamente uma escola de pensamento de base nacional, mas na verdade há uma visão de uma disciplina, surgimento de uma disciplina, que é a geografia cultural. E, e- e é importante pensar a geografia cultural nesse embate com o que era as teorias tradicionais da geografia. Ele não tem ele não encontra solução para os problemas da geografia tradicional por via do libertarismo, como seria o caso do Elisée Reclus ou do Kropotkin, mas ele busca uma saída alternativa, que é a reconstituição de uma geografia que valorize a noção de cultura. Isso é muito interessante. A gente está vendo um geógrafo que está propondo uma terceira via. Enquanto a gente tem os tradicionais lá na discussão entre Alemanha e França, a gente também tem os libertários, mas a gente tem esse terceiro ponto que também está ali convivendo no meio de toda essa discussão, que é aquilo tudo que diz respeito ao que nós chamamos de geografia cultural. Então, qual é o meu objetivo aqui? Popularizar um pouco esse debate, né? Tanto para os geógrafos quanto para os não geógrafos. O que que nós pretendemos quando nós falamos de geografia cultural? E aí é claro que o crossover, ele já está pensando, né, desde o início do século XX, essas questões. Vamos fazer então um rápido percurso pela sua bibliografia. Eu anotei pontos mais fundamentais, né, para que a gente também não fique aí se matando com cada pontinho da sua vida. Alguns são mais importantes do que outros. O importante é que ele nasce na cidade do Missouri, né? Então ele nasce no Missouri e ele é descendente de alemães. E aí a gente já vê que isso é importante. Ser descendente de alemão não é uma casualidade, não é uma questão que nós colocamos aqui como uma curiosidade histórica. Por quê? Porque nós estamos falando de uma família de imigrantes alemães que foram para os Estados Unidos no final do século XIX, né? Alemães de Württemberg, né? Que, que vêm da Europa e vivem nos Estados Unidos, né? Tem questões aqui fundamentais. Primeiro, que ele carrega uma base, né? Uma base cultural alemã. E como base cultural, estou dizendo que é uma base de pensamento, né? Seu pai era professor de música e professor de francês, na universidade, né? E desde os 12 anos, o Crossower, então, frequenta a universidade junto a seu pai, onde ele vai se formando, né? Olha que interessante. Então, traz uma carga cultural alemã, também é filho de pais universitários e vive desde o início de sua vida no contexto da universidade. O que é isso daí? Claro, gera impactos fundamentais no desenvolvimento. Claro, você entende desde cedo o que é uma universidade, como que as coisas funcionam. Você já vive imerso naquele clima universitário. Isso daí facilita muito a vida, né? é, Dirá depois Crossower, né, numa de suas investigações preliminares, sobre o Planalto do Ozark, né, Planalto, e isso daí vai ser a sua tese de doutorado, né, ele faz sua tese de doutorado sobre o Planalto Ozark, né, na sua região natal, no estado do Missouri, e ele chega na conclusão de que eram dois grupos étnicos que ocupavam principalmente a região, né, onde irlandeses e escoceses ocupavam as encostas e alemães as várzeas dos vales. E ele faz uma diferenciação, né, de estilos de vida desses dois grupos, mostrando como os alemães
dotados de maiores recursos financeiros, viviam numa qualidade de vida cultural, inclusive, vamos dizer assim, por acesso à cultura, né, muito superior à vida dos irlandeses e escoceses, né? Então, é um membro não de uma classe, de uma elite, né, mas de uma classe alta, né, professores universitários, tal, uma classe que na verdade se constitui pela intelectualidade, né, uma classe de intelectuais, o que era muito comum entre os alemães, né? A gente pega aí o caso, por exemplo, Karl Ritter, né? O Ritter também é a mesma coisa. Intelectual ganha sua vida dando aula para filho dos grandes banqueiros alemães, né? Então, uma classe de intelectuais alemães que ganha vida ensinando os filhos dessas elites. Então é interessante a gente pegar esses paralelos, né? Esses paralelos históricos para a gente compreender um pouco a sua obra. Bom, então sua tese de doutorado vai ser sobre o Planalto Ozark. Na verdade, ele desde o início ele começa sua carreira pela geologia, o que era muito comum. Hum. Começa a sua carreira pela geologia, né? Então, muito comum, porque a geografia do final do 19, início do 20, e inclusive no Brasil até os anos 60, 70, ainda muito ligada a uma geografia física muito forte, né? E depois ele acaba indo para geografia, né? O orientador dele foi o Rollin Salisbury, e interessante dizer, né, que o Rollin Salisbury que fundou o primeiro departamento de geografia nos Estados Unidos em 1903. Então, ó, 1903, marco da fundação do primeiro departamento de geografia nos Estados Unidos, do qual o Krausauer já está ali participando, cujo seu orientador foi esse criador da geografia estadunidense. Então, veja, já é importante esse paralelo histórico para a gente entender. Ele está ali no momento de fundação dessas bases teóricas da geografia estadunidense. Então, também um outro fator importante para a sua vida, né? Bom, como professor universitário, né, ele acaba trabalhando na Universidade de Michigan, e ele é convidado a fazer um inventário de recursos naturais no norte do estado, numa região com florestas destruídas e solos muito pobres. Só que o Krausauer ele começa a perceber que, bom, isso daí é muito reduzido, pouco estimulante, e muitos autores aqui nesse próprio livro vão destacar o fato de que ele era de fato uma pessoa muito curiosa, muito inquieta, né? E que não se contentava absolutamente em ficar naquela mesmice, e que, portanto, foi buscar possibilidades de repensar a geografia em outros moldes, de maneira a acalmar aquele desespero interno que é típico dos intelectuais, que são muito curiosos e querem conhecer novas possibilidades da sua disciplina, né? Então ele começa a perceber que aquele trabalho ali não convinha, era algo meio mal definido, começa então uma mudança na sua carreira de geógrafo, né? Assim, em 1923, o Sauer transferiu-se para o campus de Berkeley da Universidade da Califórnia. E a partir de 1926, passou temporadas no norte do México, um país que abriu seu espírito a um gênero de vida diferente. Estou lendo aqui os trechos do livro, viu? Então já está falando aí gênero de vida, usando termos do Vidal Della Blache, né? Nesse momento, os sinais de vida pré-industrial na paisagem mexicana estavam ainda muito em evidência. Então vejam só, ele vai estudar o norte do México e ele começa a perceber uma relação fundamental entre a paisagem e a cultura, né? E aí esse vai ser um dos temas centrais da sua obra, né? A morfologia da paisagem, né? Então, mas a gente vai chegar nisso com calma, né? Mas é interessante notar que o seu acesso às discussões culturais vem pelo fato de que nessa viagem pelo norte do México, ele percebe essa profunda relação entre aquela paisagem transformada e os povos originários daquele território. E, não por acaso, grande parte dos seus alunos, né, que virão na sequência, terão como produção acadêmica tratados, né, sobre análises de paisagens culturais no mundo inteiro, né? Nova Zelândia, Chile, Colômbia, Costa Rica, fazendo análises sobre essas paisagens culturais, certo? Hum. Nos anos seguintes, Sauer viajou por todo o México, além da América Central e das Antilhas, e em 1942 viajou pela América do Sul Ocidental, do Chile até a Colômbia. Então, um viajante, mas um viajante cuja principal curiosidade era entender essa questão da cultura e sua relação com a paisagem, né?
Então, La Sauer teve interesse pela geografia histórica do México, das Antilhas e dos Estados Unidos. E outra questão que ele trabalhou muito exaustivamente, assim, talvez isso surgisse para ele mesmo como sua grande contribuição, o que no final não foi, na verdade foi uma grande contribuição. Só que ele não é lembrado em grande parte por conta dessa obra, que é o estudo sobre a domesticação das plantas, né? Então, a partir dos anos 1940, ele reuniu informações com base em observações pessoais, fontes históricas e restos arqueológicos para sintetizar uma longa discussão sobre as plantas do Novo Mundo. Então, ele passa décadas, né? Ele passa ali muito, tem muitos anos fazendo essas análises. Inclusive, seus alunos vão seguir isso, discutindo, por exemplo, a domesticação do milho e de outras plantas. Então, quer dizer, ainda uma proximidade grande com a geografia física, mas a gente entende o valor cultural dessa apropriação ambiental, né? Qual o valor cultural, histórico, como isso ocorre, como isso se distribui, certo? Isso daí é muito importante, né? Então, a partir dos anos 40, ele reuniu informações, com base nessas informações, para tentar sintetizar uma discussão sobre as plantas no Novo Mundo. E acabou não sendo lembrado por isso, né? E aí lançou sua mais famosa obra, que abordava as origens e a dispersão da agricultura no mundo moderno, em 1952. No entanto, o texto saueriano mais citado foi o ensaio metodológico intitulado Morfologia da Paisagem. Esse é o texto mais lembrado, né? Esse é o livro, porque de fato, isso daí é uma questão, né? A geografia até hoje é assim, né? Mas grande parte do final do século XIX, início do século XX, essas monografias dominam, né? E são trabalhos muito exaustivos, né? De modo que se você pegar o próprio Hatzel, a antropogeografia do Hatzel, grande parte daquele material ali, apesar de ter um conteúdo que é interessante, vamos dizer, é enfadonho, para usar um termo do Yves Lacoste, é absolutamente enfadonho. É cansativo, não é? Quer dizer, você tem que, né, são discussões muito longas, particularistas, falando sobre uma vilazinha, outra, dispersão dos... É cansativo, né? Então, essas monografias são típicas desse período e o Sauer também não ficou para trás nessa, né? De modo que o próprio antropogeografia, os textos que interessam a nós geógrafos hoje são os textos de teoria e método, né? É isso que a gente está indo atrás, porque a gente quer entender fundamentalmente, a gente não está tentando entender como a geografia, alguns até tentam, né? Mas o fundamental mesmo é a discussão de teoria e método. Então, o que fica para a história do pensamento geográfico são as discussões de teoria e método, de modo que, apesar de ser uma obra importante, e vamos, estou esquecendo de dizer, é pioneira, né? Essa obra do Sauer sobre a domesticação de plantas, ela é pioneira e ela vai ter um grande valor para sua época em relação ao que é a biologia, a história, as discussões ambientais. Hoje ela tem um valor histórico, mas grande parte da geografia está preocupada em se apropriar dos seus textos de teoria e método. E é ali que a gente está, né, fazendo a maior parte das nossas indagações. Então, o que fica mesmo para discussão, né, o ensaio metodológico intitulado Morfologia da Paisagem, né? E muito importante por quê? Porque ele surge num contexto onde a recuperação do historicismo, de certa forma, né, de algum modo, entra em choque também com o pressuposto positivista da escola alemã. E vejam bem, isso não significa que ele compra a briga e que ele entra na polêmica apoiando a França, mas que coloca um contraponto, né? E, de certa forma, o aproxima um pouco da geografia francesa na medida em que ela também é historicista, a geografia francesa, né? E daí, é claro, né? Acho que a gente já pode entrar nesse fator, agora já conhecendo um pouco mais a sua obra, né? Eu só diria, como outra referência, né? Que é muito importante a gente conhecer essas referências, porque mal a gente conhece os geógrafos, que quem continua grande parte dessa herança saueriana, né? Vai ser um dos seus alunos chamado James J. Parsons, que vive de 1915 a 1997 e que mesmo após a morte do Sauer continua, né, trazendo as discussões culturais para o ambiente universitário estadunidense. Então, diria que é um nome importante para que a gente também busque pesquisar questões a respeito, né? Muito bem, então chegando nessa questão do historicismo, vamos recuperar aqui. Bom,
Então, Crossover, ele é marcado por uma visão historicista de mundo, visão essa que eu gostaria apenas de, nesse momento, oferecer seus aspectos. O que é esse historicismo? Bom, o historicismo é a marca fundamental do pensamento filosófico alemão do final do 19, início do 20, não é? Não por acaso, segunda metade do século XIX, o próprio Friedrich Nietzsche é um grande embate, né, que o Nietzsche faz com os historiadores alemães. O Nietzsche tem muitos escritos sobre história, né? Tem a segunda consideração intempestiva, né? Tem, na verdade, grande parte dos seus textos, de maneira direta ou indireta, vão versar um pouco sobre esse tema, né? Mas segundo a consideração intempestiva, tem os ensaios que também são reunidos com temas escritos sobre história. Então você vê, o Nietzsche, pensador alemão, está imerso nessa discussão. E é claro que o crossover, e aí outro dado bibliográfico importante, né? O crossover ainda é muito jovem. Ele é enviado para passar alguns anos na Alemanha e vive aquele ambiente cultural do qual extrai, mesmo ainda muito jovem, porque ele foi enviado criança, né? Certas questões. E volta com aquele espírito alemão do qual grande parte se destaca a discussão historiográfica, a escola de história, o historicismo, né? Então, isso vai ser fundamental para a gente pensar aqui, e, portanto, vou dar aqui as bases do historicismo sem necessariamente iniciar por uma relação com a sua obra. Só entender o que é o historicismo, né? Os comentadores do Sauer destacam o fato de que não compreender o historicismo seria o mesmo que não compreender sua obra. De modo que seria, assim, uma impossibilidade estrutural compreender a obra do Sauer sem compreender os seus pressupostos historicistas. Então, vamos pensar aqui o historicismo. Ele se caracteriza pelas seguintes características. Primeiro, descrição, comparação, indução. Vamos lembrar que indução diz respeito ao processo pelo qual a análise do particular me permite observar e produzir leis históricas. Ou seja, nesse caso, né, eu retiro das particularidades dos fenômenos históricos a construção de certas noções históricas mais amplas, é isso que quer dizer, generalização sintética, um outro elemento. É claro, né, vamos lembrar aqui que a generalização sintética diz respeito ao fato de que eu consigo, a partir da relação entre objetos, produzir uma síntese, certo? Ou seja, é um caráter muito mais empírico de uma observação, é nesse sentido que está sendo colocado, certo? Depois, subjetividade, relativismo metodológico. Subjetividade, muito aqui, vai se relacionar, vamos dizer assim, com uma certa noção de que é preciso estudar o pensamento, né, que se produz em determinados momentos históricos, né? Isso é levado em consideração. É preciso também, né, a nível da história, compreender que após a escola dos análises, na França, a história ela vai se desvencilhando de uma perspectiva que é muito relacionada à personalidade dos indivíduos para tentar entender contextos sociais mais amplos. É importante dizer que a escola dos análises, do qual Lucien Febvre vai ser um expoente, tem grande contribuição no próprio Vidal de la Blache, né? Que na Alemanha isso chega de alguma forma. Então essa subjetividade não é necessariamente a gente colocar que a gente precisaria compreender, não é uma história de sujeitos. Quer dizer, temos que entender a figura de Filipe II para entender a história desse período da Europa. Não, não é exatamente isso. Mas a ideia de como certas mentalidades podem ser cultivadas em determinados momentos históricos, né? Relativismo metodológico quer dizer uma abertura de método, né? Quer dizer, é, o método é aberto, né? E a gente tem possibilidades amplas dentro de um campo do qual a gente não pode extrair necessariamente grandes leis. Então há uma abertura metodológica para que intervenções possam aparecer nesse caso, né? Liberdade, contingência, né? Quer dizer, entender a história como um movimento, um jogo livre, onde é, o acaso vai ser uma perspectiva, não é? Quer dizer, o acaso aparece, é difícil a gente pensar leis históricas rígidas ou a gente trabalhar com aquela noção de que pode se prever o futuro pela análise da história do passado, né? Porque é um jogo muito aberto, um reino de uma liberdade muito grande, dificilmente capturável, né? Pela teoria.
ênfase no passado, né? Isso daí é básico. Quer dizer, a ideia de que a reconstituição do passado explicaria o presente, isso daí é a base do historicismo de uma maneira chula, né? É isso, né? E é claro que aí quando a gente vai, então isso é marxista? Claro que não, né? O marxismo não é análise do passado, é análise das relações de produção no passado, certo? É outra coisa. Muito bem, importância da mudança, sucessão de fatos, né? Entender as mudanças, as quebras, as rupturas, as transições fazem parte desse debate historicista, né? Como que se sai desse ponto e chega naquele? Há uma ruptura, há uma continuidade de processo, há um processo de transformação que vai se dando de maneira gradual, né? Crença na diversidade e na importância do único como um fim em si mesmo. Então, crença na diversidade e na importância do único como um fim em si mesmo, né? Quer dizer, nesse caso aqui, a gente poderia colocar, primeiro, crença na diversidade, né? Quer dizer, o fato de que a história é múltipla e na importância do único como um fim em si mesmo, quer dizer, aquilo que surge na história como fato que pode ser analisado nele mesmo, certo? Quer dizer, aquilo que surge no interior de uma discussão que pode ser particularizada na sua análise, certo? Tradicionalismo e moralismo, né? Aqui é claro, a gente está vendo aqui uma historiografia do final do 19, início do 20, né? Esse tradicionalismo, esse moralismo fazem parte dessa discussão, quer dizer, de uma história que está preocupada, na verdade, em encontrar grandes questões, inclusive morais ou éticas, e que por isso não é uma história neutra, mas que projeta, né, no mundo um pouco essas visões da sua época, né? Contemplação e apreciação estética. A gente vai ver que grande parte da obra do Sauer pode ser relacionada a essa questão da estética também, né? A estética também é um fator central, né? Então também tem um lado de uma certa beleza no estudo. Mas isso daí aparece muito na geografia, né? A contemplação da paisagem. Enfim, compreensão dos processos, né? A tentativa é que por meio de toda essa discussão possa se compreender algo, né, a partir da relação entre as partes desse processo que são reconstituídas numa análise que preza rupturas, continuidades e que então enxerga no passado uma perspectiva de entendimento do presente e até mesmo do que se esperar do futuro, né? Isso é o historicismo. Então a gente já tem aqui uma série de pressupostos do que é esse historicismo no Sauer, né? E já vimos um pouco seu resumo bibliográfico. O que eu gostaria de agora entrar um pouco é um pouco nessa questão da discussão disciplinar, né? E aqui em 5 pontos eu colocaria, né, para compreendermos a perspectiva disciplinarista. Veja bem, o que que é essa perspectiva disciplinar, para a gente começar? Vejam bem, o Sauer, como a gente viu, o Departamento de Geografia nos Estados Unidos é criado logo no início do século XX, né? E grande parte do ensino universitário americano era um ensino muito que valorizava muito mais a transmissão de conhecimentos do que necessariamente a pesquisa. De certo modo, o crossover ele está na base de um processo e a gente pode considerar ele um expoente do processo de transformação universitária dos Estados Unidos, na medida em que ele traz e incorpora as noções disciplinaristas dos pensadores alemães, dos irmãos Humboldt, que vão criar a universidade, né? Na verdade, o irmão do Humboldt mais famoso, né? Pra gente, pelo menos, que é o Humboldt geógrafo, né? É, o Humboldt, né? Os irmãos Humboldt, né? Mas o irmão do geógrafo, que na verdade era linguista, né? Ele vai trazer grande parte de uma discussão universitária, né? Voltada para pesquisa, né? Então, isso é fundamental. O Sauer ele incorpora ah, o processo de constituição da Universidade Alemã a partir da produção nos Estados Unidos dessa tendência da Universidade de Berlim, que não ser uma universidade simplesmente voltada à formação profissionalizante, mas à formação da pesquisa.
E, de fato, o seu pensamento é tão importante, que ele vai ser, ele é até centro. Olha que interessante. Ele é pensado pelo próprio Foucault. Olha que coisa interessante. Crowell era objeto de estudo do Foucault. Foucault tem um texto chamado O que é um autor, em que o Foucault vai pensar a questão da institucionalização da ciência nos Estados Unidos, considerando uma figura como Crowell. Então, olha só, ele é uma figura central e que traz uma renovação não só para a geografia, mas para o ensino universitário americano, no sentido de propor algo que não seja simplesmente uma formação a partir do ensino para a produção de bons profissionais, como também a dimensão da pesquisa. E, de certa forma, ele faz parte, não só ele, muitos outros, claro, mas ele é um dos expoentes responsáveis por transformar os Estados Unidos no que ele é hoje. Ou seja, uma grande potência voltada à produção tecnológica no mundo, né? Ele faz essa reforma institucional nas universidades. Então, ele é central nesse debate. Daí eu vou extrair um pouco a sua visão disciplinarista, né? Sua visão disciplinar. Visão essa que nós podemos relacionar a essa transformação das universidades americanas, né? Então, começando, primeiro ponto, né? O primeiro, e aí eu vou ler um trecho aqui do texto para vocês. Diz o seguinte: saibam eles ou não, os cientistas praticam suas disciplinas de uma forma que pressupõe um sistema de opinião ou uma visão de mundo disciplinária. Juntos, aspectos como teoria, metodologia e síntese filosófica evidenciam uma espécie de harmonia de ilusão e podem ser historicamente localizados a partir de proto-ideias um pouco indefinidas. Um exemplo de imagem erudita do mundo é o historicismo, que procura compreender historicamente ou dinamicamente toda a realidade. Para o historicismo, compreender um fenômeno é descobrir sua gênese, sua forma anterior, suas fontes, o significado do seu desenvolvimento. Vejam só, então ele está dizendo o seguinte: olha que interessante, ele está dizendo aqui que todo o conjunto metodológico compõe aquilo que ele chama de um sistema de opinião, uma visão de mundo disciplinária. Então, quando a gente fala visão de mundo disciplinária, a gente está falando dessas visões de mundo, no qual ele coloca até mesmo o historicismo. Vejam que o Crowell ele era pouco afeito à filosofia, né? Os geógrafos, terrivelmente, né? Nesse processo de institucionalização da geografia, com exceção dos libertários, né? Aqueles mais relacionados às instituições, às universidades, né? A vida prática, vamos dizer assim, eles, para tentar dar um ar de cientificidade, eles fogem da filosofia, né? Eles fogem completamente. O Karl Sauer não foi diferente. Então ele meio que foge um pouco da discussão filosófica, como se aquilo fosse algum tipo de demérito. E não era. E, no fundo, isso é o grande problema, né? Quer dizer, você foge dessa visão, só que não tem como escapar, né? Produzir ciência é pensar em filosofia. Só que na medida que você foge, o grande perigo é você deturpar um pouco o negócio, né? Porque você passa então a reproduzir ideias filosóficas sem diretamente falar sobre elas. E é esse o caso aqui, né? Porque o que o Sauer está dizendo aqui, ele está fazendo uma discussão sobre o que é conhecimento. E entendendo que o conhecimento se dando nessa visão de mundo disciplinária, o conhecimento ele se dá por métodos que, fechados em sistemas de opinião, não são completos, compõem aquilo que ele chama de harmonia de ilusão. Quer dizer, é uma harmonia de ilusões, né? Quer dizer, e ele completa, podem ser historicamente localizados a partir de proto-ideias um pouco indefinidas. Então, quer dizer, cada momento, essa discussão do Sauer, cada pensamento, cada sistema de pensamento é produzido no interior de uma realidade social. Olha que interessante o nível do pensamento do Sauer, né? É produzido no interior de um dado conjunto histórico, geográfico, claro, e que, portanto, é fruto de uma época e compõe certas ilusões. O que que ele está dizendo? Olha, existem limites nesse método. Mesmo o historicismo, ele tem limites. Eu não posso entender que ele explica tudo sobre o mundo. Isso eu acho que vai ficar mais completo na medida em que a gente conhecer outros pressupostos sobre ciência, né? E aí ele continua, né? Segundo ponto, é o conflito entre essas visões de mundo, né? E ele dirá, continuando a discussão sobre ciência, além disso, uma perspectiva disciplinária do mundo
É uma interpretação intelectual e intuitiva da experiência erudita, expressando em palavras e fórmulas a coerência dessa disciplina. Quando se forma um sistema de opinião estruturalmente completo e fechado, este oferece resistência constante a tudo que o contradiga e, portanto, exclui visões de mundo alternativa. Olha, muito interessante. Olha só. E por que que... Interessante a gente ver até os paralelos biográficos. Ele está ali no meio de uma proposta de uma geografia cultural que não é bem aceita. Imagina, não é bem aceita, é novo. Ele está dizendo que tudo que aparece como novo tem que enfrentar aquilo que já está cristalizado no mundo. Isso, e essas cristalizações ele está vendo como algo negativo. Está dizendo, isso exclui a possibilidade de você pensar diferente. Bom, isso é muito interessante para a gente pensar hoje uma série de contextos, como o apagamento de matrizes epistemológicas indígenas, né? Ou matrizes apagadas pelo colonialismo, o eurocentrismo. Mesmo que eu não estivesse pensando imediatamente nisso, olha como ele tem um potencial para nos ajudar nessa questão, né? E ele continua, né, dizendo: não existe comunicação significativa entre pontos de vista fundamentalmente diferentes. Assim, conflito crônico e agressividade mútua são marcas da divergência de ismos filosóficos como o historicismo e o positivismo. A gente vai ver mais à frente que há uma discussão entre historicismo e positivismo muito forte, né, mesmo no interior da sua obra. O que leva o Sauer a escrever: o conteúdo, a organização e o contexto de ideias geográficas merecem atenção, para nos lembrar que há continuidade de interesse, que a expressão se modifica com o tempo e que uma visão de mundo tem um ponto de vista. Ele está dizendo há várias visões de mundo e a própria geografia não escapa disso. Interessante esse pensamento, né? Depois o que ele vai chamar de visão erudita de mundo. E aí eu vou continuar a leitura, vejam só. Visões eruditas do mundo não são inferências conscientes a partir de experiências, mas ordenações da experiência, em grande parte realizadas inconscientemente. Nossa, parece aqui uma questão muito profunda que ele está trazendo, né? Vou reler porque é importante. Visões eruditas do mundo não são inferências conscientes a partir de experiências, mas ordenações da experiência, em grande parte, realizadas inconscientemente. Pô, há um conteúdo inconsciente na ordenação desse mundo que é fundamental para pensar a sua erudição. Vamos ver o que ele continua dizendo, né? Na medida em que uma perspectiva disciplinária do mundo opera na mente em um nível fundamental, geralmente o indivíduo não tem consciência disso. Muito interessante, né? Goldner observa que pressupostos do segundo plano são muitas vezes internalizados muito antes de nossa maioridade intelectual. Vamos ver, ele está chegando num ponto fundamental. Eles são instrumentos cognitivos afetivamente carregados, desenvolvidos no decurso da socialização em uma cultura determinada e se estabelecem de maneira profunda na estrutura de nosso caráter. Uma vez adquiridos, esses modelos mentais podem influenciar o processo de reflexão de uma pessoa sobre praticamente qualquer assunto, uma vez que unificam todo o conhecimento e orientam a vida prática. Fleck sustenta que a uniformidade estabelecida, perdão, Fleck sustenta que a uniformidade estilizada do pensamento de um indivíduo é muito mais poderosa do que a construção lógica de seu pensamento. Certas conexões lógicas são consideradas matéria de fé, outras de conhecimento. Isso é muito interessante, muito importante, porque apesar de que o Marx já tinha feito isso na filosofia, em grande parte, a gente está falando de um cara não marxista aqui, tá mais à frente do marxismo, mas que está pensando uma questão fundamental. Ele está dizendo que o conhecimento, e aí, é claro, não chega no nível do Marx. Esse é o problema desses geógrafos terem negado a filosofia. Ele poderia, para o bem ou para o mal, concordando ou discordando do Marx, fazer uma interlocução com ele, mas não faz, né? Mas a gente faz, não tem problema. Ele está dizendo o seguinte, ó, as paixões que surgem em relação a certos conhecimentos e perspectivas de mundo no interior de formações sociais são fundamentais para a gente entender como que nós nos apegamos a certos conhecimentos. O que ele está dizendo é o seguinte, que há na dimensão do conhecimento uma dimensão da paixão em relação a certos conhecimentos. E que o fato de que eu vivo em uma determinada sociedade faz com que eu me apegue mais a esses conhecimentos do que em outros. De certa forma, ele está falando até um pouco aqui sobre o peso da história, né? Objetivamente é isso, o peso da história na produção do pensamento. A história e sua geografia correlacionada
está na base da produção de determinadas formas de se pensar o mundo. De modo que o conhecimento é fruto, antes de tudo, de um momento histórico. Veja, isso escapa das perspectivas idealistas, metafísicas de um conhecimento puro, universal, e abre espaço para uma geografia que permite geografizar até mesmo a produção do conhecimento. Há alguns espaços onde o conhecimento funciona de um modo e outros espaços em que o conhecimento funciona de outro, em função de suas determinações históricas e sociais. Então, veja, não chega na profundidade do Marx, por exemplo, onde o Marx vai lá e consegue fazer uma avaliação a respeito de como o modo de produção, pela forma mercadoria, influencia o seu pensamento. Mas há uma via de pensamento aqui interessante, porque o próprio Marx ele não pensa objetivamente o espaço. E isso a gente acaba ganhando com o crossover, né? Apesar da sua discussão sobre a produção do pensamento não ser tão aprofundada ou interessante quanto seria o Marx, ao mesmo tempo abre espaço para pensarmos o espaço geográfico, né? Nessa determinação da produção do pensamento. Então isso é muito importante, né? Já é um princípio interessante, né? Do crossover para a gente começar a pensar. Hum. E aí ele diz, frase do Sauer, olha só. Ele diz assim, ó, sobre as fontes de seus pressupostos históricos escreveu: ou nasci assim, ou fui condicionado a olhar historicamente a Terra e o homem. Quer dizer, ele já está colocando a sua dimensão histórica na produção do seu pensamento, né? Quarto ponto, né? Para pensarmos a questão da tradição e sociedade, dirá o seguinte: toda aprendizagem está relacionada a alguma tradição ou sociedade. A cognição, e aí é um trecho, né, do livro, a cognição é a atividade humana mais condicionada socialmente, e o conhecimento é a suprema criação social. A própria estrutura da linguagem apresenta uma forçosa filosofia característica de uma comunidade, e até uma simples palavra pode representar uma teoria complexa. Então, veja bem, olha o que está sendo evocado aqui, a complexidade desse pensamento, que apesar de não estar ali discutindo diretamente com a filosofia, tem impactos fundamentais. Aqui há uma discussão sobre como a linguagem constitui uma forma metafísica. Está dizendo o seguinte, ó, a estrutura da linguagem apresenta uma forçosa filosofia característica de uma comunidade, até uma simples palavra pode representar uma teoria complexa. Quer dizer, e isso a gente vai chegar num ponto muito interessante, que é o fato de que o Sowers, de alguma forma, incorpora uma espécie de estruturalismo, né? Uma espécie de estruturalismo, né? Vou continuar o texto para chegar nesse ponto, que eu acho importante. E aí continua dizendo o seguinte: dessa forma, os indivíduos assimilam de um grupo uma base de conhecimento que modela e orienta seus pensamentos. Ao longo de avenidas pré-existentes de pensamento, desenvolvem uma presteza para a percepção. A sociedade na qual Sauer internalizou sua perspectiva de idealismo era alemã, manifestada na família, na comunidade, incluindo 3 anos de escolaridade na Alemanha e em contatos profissionais depois de sua mudança para a Califórnia para a Califórnia. O historicismo era a tradição intelectual e erudita que no século XIX e início do século XX dominou estudos históricos, sociais e humanísticos na Alemanha, influenciou o ambiente subcultural no qual Sauer foi criado. Então, veja, ele tira da sua própria experiência, né? Quer dizer, eu fui criado nesse ambiente cultural, desse idealismo alemão, que agora está caminhando para o historicismo, e aí vem meu pensamento. Então, ele está dizendo, e isso é importante, porque isso quebra um certo padrão eurocentrista de considerar conhecimentos como finais, acabados, últimos, e coloca até mesmo na dimensão da própria cultura o debate sobre o conhecimento. O conhecimento ele é produzido no interior de certos grupos culturais, de maneira que eu não posso, nessa perspectiva do Sowell, pelo menos, eu não posso dizer que esse pensamento é superior àquele, porque de fato todos funcionam em sistemas de ilusões harmônicas. Então eu não posso dizer aquele é melhor, aquele é pior, aquele outro é pior do que o outro. Não, porque eu tô. Isso daí seria de fato valorizar uma cultura sobre a outra, ou valorizar um tempo e um espaço sobre o outro, e nada indica até então que funcione dessa forma. Apesar de que há características civilizatórias no pensamento do Sauer, mas abre um espaço para a gente fazer esse tipo de discussão, como nós veremos, né? E aí, continuando.
Por fim, quinto ponto, né? Estruturas subjacentes de cognição e emoção são objetivadas em configurações identificáveis de linguagem. Olha só, quando eu li isso daqui, eu fiquei chocado, né? Eu falei, não é possível, né? Lembrando que aqui esses pontos são sobre a visão disciplinarista, né? A gente viu 5 pontos, vou recuperar para vocês não se perderem. O primeiro a gente viu sobre o próprio sentido do historicismo, né? E a ideia de que o sistema de opinião funciona como uma harmonia de ilusões. Depois a gente viu os conflitos entre esses sistemas de esses sistemas de opinião, né? Depois a gente viu no terceiro ponto o que é a visão erudita da realidade, o papel do inconsciente nessa visão. O quarto ponto acabamos de ver sobre tradição, sociedade e a linguagem como um elemento metafísico. E o quinto ponto agora, quando eu li isso daqui, eu fiquei absolutamente pasmo, não é? Porque o que que ele está dizendo aqui, né? Estruturas subjacentes de cognição e emoção são objetivadas em configurações identificadas de linguagem. Ele está trabalhando aqui com estruturalismo, né? Diretamente ou indiretamente. Ele está dizendo assim, ó, que sistemas de pensamento e emoções funcionam como estruturas. Estruturas significa que entre os pensamentos e as emoções se formam relações. Estrutura significa que a gente pensa. Estrutura podemos pensar em analogia a um sistema, não vejo problema nisso. Só não confundir diretamente com a teoria dos sistemas, que envolve algumas particularidades, mas a gente tem um conjunto de elementos num determinado sistema e de maneira que eles interagem sempre um em relação ao outro, de modo que se o elemento A se move, ele vai alterar o B. Eu sei isso, eu já falei várias vezes no canal, né? Quem acompanha conhece bem essa perspectiva, né? E aí, essas estruturas de cognição e emoção são objetivadas em configurações identificáveis de linguagem. Quer dizer que essas estruturas cognitivas e de pensamento, quer dizer, de pensamento e de emoção são objetivadas na linguagem, surgem como linguagem. Bom, mas daí é uma tese estruturalista, e isso inclusive caminha para uma tese lacaniana, né? Quer dizer, não estou dizendo que o Sauer está aqui, até porque o Lacan nessa época aí, ninguém tá nem, não tinha nem começado seus trabalhos, né? Mas que aqui esse paralelo me permite encontrar essas relações com a psicanálise muito importantes, né? Quer dizer, o inconsciente também é estruturado como linguagem. Então ele está dizendo aqui que basicamente apoiando uma tese estruturalista. E ele continua, não apenas as habituais, teoria, metodologia e pressuposto, mas também seus cognatos mentais, como palavras-chave, frases, problemas escolhidos e soluções aceitáveis, fórmulas, tendências metafísicas, etc., podem ser determinados em um produto intelectual erudito. Podemos reconhecer nos escritos de Sauer não apenas a estirpe do historicismo que ele perpetuou, mas também sua não reconhecida dependência total dessa linguagem. Então, a linguística, como um elemento importante, olha só. Durante as primeiras décadas deste século, os geógrafos norte-americanos estavam lendo os trabalhos de seus colegas europeus. Somente Sauer extraía deles os materiais de valor historicista para formar uma perspectiva coerente de sua disciplina. Sempre que buscava orientação com relação a passagens ou estudos programados, Sauer consultava o historicista Muse, M-U-S-E, para quem quiser pesquisar essa raiz do historicismo no Sauer. Então, isso daqui, pessoal, quando eu li, eu fiquei absolutamente pasmo. Eu falei, como é possível? Ele está pensando, e isso abre espaço para a gente pensar que esses sistemas, essas estruturas cognitivo-emocionais, que estão na base da própria cultura, eles nos permitem, então, entender como o espaço é marcado por esses símbolos cognitivos afetivos? E se, portanto, ele é marcado dessa forma, eu posso me permitir uma análise de que a linguagem ela é produtora de espaço. Olha só, a linguagem produz espaço. E se a linguagem produz espaço, isso significa que o espaço ele é um dos elementos do inconsciente, porque o consciente tem estrutura de linguagem. E que o inconsciente, portanto, ele se materializa com forma espacial. E a geografia pode compreender essas formas espaciais. Isso me permite aproximações teórico-metodológicas incríveis. Por exemplo, para pensar a fascistização do espaço,
como movimento de simbolização através da linguagem no espaço. Isso me permite compreender os efeitos do neoliberalismo, da forma mercadoria e de muito mais. Numa teoria, uma geografia cultural do início do século XX. Então, eu acho que, para o bem ou para o mal, né, ele não está pensando em todas essas questões, mas isso nos ajuda a pensar agora, né? Então, eu diria, que a obra do Crossower, que é um geógrafo que eu venho descobrindo recentemente, tem me impressionado muito e eu trarei mais vídeos sobre o Sauer no canal, na medida em que eu for descobrindo ainda mais esse geógrafo maravilhoso. Quero em algum momento também trazer o Richard Hartshorne, também é outro maravilhoso para a gente pensar, e o Pierre Georges. Vou trazer em algum momento para vocês, Yves Lacoste, o pessoal da geografia ativa. Mas por enquanto é isso. Questões, dúvidas, pensamentos, críticas, deixem aí embaixo e até uma próxima.